Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E eu, quando meditava nesse texto, já conheço esse texto, já li ele várias vezes, acredito que vocês também. Mas é interessante que Deus, todas as vezes que a gente lê um texto, Deus fala conosco de uma forma diferente. E nesse texto o Senhor me remeteu a dois paralelos. Uma infidelidade de um rei e uma fidelidade máxima de um homem que servia esse rei. Se você parar para refletir, você vai perceber que no momento em que Davi entrega a carta para Urias, Urias pega a sua própria sentença de morte e ele caminha até o campo de batalha. Ele vai caminhando para se encontrar com Joabe e ele, em momento algum, ele abre aquela carta. Se Urias tivesse tido a curiosidade de saber o que estava escrito naquela carta, talvez Urias não tivesse morrido. Talvez se Urias tivesse aberto aquela carta, ele teria se revoltado contra o rei, e ele teria passado até para o exército inimigo, para tentar lutar contra Davi. Mas a fidelidade de Urias era tão grande, independente daquilo que estava ou não na carta, que Urias permaneceu firme no propósito de continuar sendo quem ele era. E é isso que eu quero trazer para o seu coração. Independente daquilo que falam ou pensam a teu respeito, independente daquilo que escrevem ou não em relação à tua vida, o teu compromisso não é com homens, o teu compromisso é com Deus. E todas as vezes que você continuar sendo a pessoa que Deus te chamou para ser, independente de qual venha a ser o teu final, tenha certeza no teu coração, o Deus que tudo vê vai te exaltar e vai fazer com que tudo aquilo que fizeram contra você possa recair sobre aquela vida de quem fez. Eu vou te provar isso através do texto. Volta por favor no versículo 2. Bota no 1. Decorrido um ano, eu quero ler aqui numa versão mais atualizada. Olha o que diz. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. Quem costumava sair para a guerra? Quem costumava sair para a guerra? Os reis. Então Davi não deveria ter ficado no palácio, amém? Davi tinha que estar na guerra. Davi mandou que Joabe, os seus oficiais, o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Agora preste atenção no versículo 2. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco. Eu tenho visto nesses últimos dias que grande parte do povo de Deus tem sido destruído, porque tem um ditado no mundo que diz o seguinte: cabeça vazia, oficina do... Cabeça vazia, oficina do... Normalmente quem não tem nada o que fazer, essa pessoa acaba deixando com que coisas venham impregnar na sua mente, e ela deixa de exercer aquilo que Deus a chamou para fazer aquilo que o inimigo tem colocado sobre a sua mente. Grande parte hoje das pessoas, normalmente, que criam confusão dentro do corpo de Cristo, são pessoas completamente ociosas, pessoas que não têm o que fazer, e por não ter o que fazer, elas ficam tentando arrumar o que fazer e acabam fazendo bobagem. Quem trabalha muito não tem tempo de perder tempo. Quem tem o que fazer não perde tempo com coisas que não vão trazer edificação. E o que eu quero trazer para a tua vida nesta noite é que, independente se você trabalha ou se você está desempregado, uma coisa é estar empregado, a outra coisa é trabalhar. Precisamos entender que trabalhar é diferente de estar empregado, amém? Você pode muito bem não estar empregado, mas você pode acordar de manhã cedo para trabalhar, para fazer alguma coisa que traga sustento para a tua vida em primeiro lugar e automaticamente para a vida da tua família. Todas as vezes que você não permitir que a tua mente seja roubada pelo inimigo da tua alma, você vai crescer cada dia mais em Cristo. Mas todas as vezes que você se permitir ser usado
as coisas vão acabar tomando um rumo completamente diferente na tua vida. Hoje, quando você olha para a igreja, você vê muitas pessoas reclamando que as coisas não acontecem. E quando você para conversar com elas, você pergunta: mas o que você tem feito para que as coisas aconteçam? Eu tenho orado muito. Deixa eu te dizer uma coisa: oração é aquilo que te conecta com Deus, oração é aquilo que faz com que você escute a voz do teu Senhor. Mas o que vai fazer de verdade você crescer é quando você levanta e você coloca em prática tudo aquilo que a palavra de Deus te ensina. Quando você acorda de manhã cedo e você decide sair de casa, independente se você tem ou não trabalho, mas você decide sair de casa para trabalhar e arrumar alguma coisa para fazer. Pastor, mas está difícil, estou botando o currículo e não estou conseguindo. Eu tenho certeza que se você se esforçar, a Bíblia diz o seguinte: o reino dos céus é tomado por esforço. Esforça-te. Quando Deus chamou Josué, Josué teve uma missão muito difícil. Josué não foi substituir qualquer pessoa. Josué foi chamado para substituir um homem chamado Moisés, o libertador do povo de Israel. E quando Deus fala com Josué, em Josué capítulo 1, ele diz o seguinte: esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Deus começa a dizer para Josué que Josué precisava se esforçar para ele executar aquela missão que Deus havia colocado sobre ele. Mas que eu quero continuar no versículo 2 contigo, está dizendo o seguinte, coloca aqui na tela, por favor. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Quem aqui sabe quem é Eliã? Levanta a mão. Quando você lê a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, do 24 até o 33, se não me engano, vai dizer que Eliã era filho de Aitofel. Aitofel, para quem não sabe, era um dos conselheiros de Davi. Então, em outras palavras, Aitofel vivia dentro do palácio com o rei. Todas as vezes que o rei Davi ele ia se aconselhar com alguém, Aitofel era um dos seus conselheiros. E quando Davi deixa de estar na peleja, porque ele era para estar na peleja, e ele fica no palácio, a Bíblia diz que ele acorda à tarde, e ele, quando vai para o terraço, ele vê uma mulher bonita. E ele pergunta: quem é essa mulher? Em outras palavras, as pessoas disseram: é neta de Aitofel, o teu conselheiro. O que o texto está dizendo é exatamente isso. Batseba, ela é neta do teu conselheiro. E o que eu quero que você comigo construa nesta noite é o seguinte: o pecado, quando a cabeça de um homem ela é consumida pelo pecado, esse homem ou essa mulher, ele passa a não mais pensar nas consequências. Ele simplesmente está enlouquecido e querendo praticar tanto pecado que ele até se esquece ou nem lembra das consequências que esse pecado pode trazer. E naquele momento Davi, eu fico imaginando Davi dizendo o seguinte: olha, eu não tenho culpa que ela é neta de Aitofel, ela é linda e eu quero essa mulher. Davi manda chamar Batseba. Batseba, quando vem, a Bíblia diz que ele se deita com ela, você leu comigo, e ela fica grávida. Davi, sabendo que ela estava grávida, Davi tenta armar todo um arapuca. Davi manda Urias sair da batalha, manda um mensageiro ir lá dizendo o seguinte: ó, traz Urias que eu preciso fazer alguma coisa aqui para tentar ocultar o meu pecado. Porque assim é uma pessoa quando ela peca. Normalmente, ao invés dela se confessar, a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa o seu pecado é digno de misericórdia, mas aquele que esconde vai pagar as consequências. Então, em vez de Davi confessar para Deus aquilo que ele havia feito, e Davi tinha todas as mulheres que ele queria ter, mas não, porque quando normalmente você peca, você quer omitir o teu pecado,
Você está muito mais preocupado com que as pessoas não saibam o que você fez do que propriamente Deus saber do que você fez. E Davi tenta mudar todo aquele cenário. Davi chama Urias, Davi tenta fazer com que Urias vá para sua casa se deitar com a sua mulher, mas a fidelidade de Urias era tão grande para com o rei, para com Joabe, o seu senhor, que ele diz o seguinte: eu não posso me deitar com a minha mulher, enquanto os meus amigos estão lá na peleja, em céus abertos, dormindo em tendas. Davi não satisfeito, Davi manda chamar de novo Urias, Davi embebeda Urias, deixa ele bêbado, faz de tudo para ele ir para sua casa. Urias chega ao ponto de dizer para ele o seguinte: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei, eu não irei para minha casa. A minha fidelidade a ti, rei, é tão grande que eu vou permanecer aqui. Davi, sem saber o que ia fazer, ele simplesmente escreve uma carta dizendo o seguinte: ó, Joabe, coloca Urias na frente da batalha e quando o exército inimigo vier, recua e deixa ele morrer. Eu fico tentando imaginar, eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar algumas cenas. Eu fico imaginando Batseba entrando no palácio, porque ali no palácio, todos aqueles homens ali trabalhando para Davi, Davi lá no seu aposento. Eu fico imaginando Batseba entrando na frente de todo mundo e os guardas comentando: vem cá, essa aí não é mulher de Urias? É ela sim. Aí ela entrando para dentro do aposento do rei. Eu não sei como é que você imagina, mas eu fico imaginando ela saindo com o cabelo molhado, ou de repente com o cabelo seco. As pessoas, elas quando estão num momento de loucura, elas acabam até se esquecendo de todos aqueles que estão no seu lado, olhando aquilo que elas estão fazendo. E Batseba, quando sai de lá, todos aqueles homens ali que trabalhavam dentro do palácio, que conheciam Urias, vendo toda aquela cena, e ó, Batseba não estava nem aí, porque ela estava realizando talvez um desejo do seu coração, como a grande maioria das mulheres naquele tempo, que era se deitar com o rei. E Davi, por sua vez, ele pega essa carta e ele diz o seguinte: Urias, leva essa carta até Joabe. Na própria carta que Urias estava carregando, era uma carta que estava dizendo sobre a sua sentença de morte. O pecado, nós precisamos entender uma coisa. Talvez seja até duro o que eu vou te falar, mas o pecado é bom. Se não fosse, eu e você não cometeríamos. Mas uma coisa é ser bom e a outra coisa é a consequência do pecado. Quando você peca, você num momento de loucura, você não pensa nas consequências que isso que você está cometendo pode trazer lá na frente. Mas o que me deixa apaixonado pelas Escrituras é que quando você começa a ler a Bíblia, depois de 1 Samuel capítulo 11 que nós lemos, você vai lendo os outros capítulos. Quando chega no capítulo 15, a Bíblia diz que Davi tinha um filho chamado Absalão. Absalão, no capítulo 15, ele começa a criar toda uma trama contra Davi. Ele ia para a porta da cidade, quando as pessoas chegavam para entrar na cidade, para se consultar com o rei, a Bíblia diz que ele chegava e ele dizia: poxa, se eu fosse rei, aqui eu te dava toda a atenção que você merece, mas infelizmente o rei está ocupado, o rei não consegue fazer isso, o rei não consegue fazer aquilo. As pessoas, quando se colocavam se curvavam diante de Absalão, a Bíblia diz que Absalão levantava as pessoas, abraçava e beijava, porque naquela época um rei não fazia isso. As pessoas se rendiam ao rei por causa da autoridade do rei naquela época, e Absalão começa a fazer tudo diferente. E quando eu li esse momento no capítulo 15, eu comecei a perceber que exatamente a forma como o inimigo age. Quando o inimigo quer fazer alguma coisa contra a vida de alguém, ele começa a colocar na cabeça desse alguém que ele precisa agir de uma forma completamente diferente daquilo que é o certo agir. E Absalão começa a armar toda aquela trama. Absalão começa a conquistar as pessoas daquele país. Chega um ponto em que Absalão, depois você vai ler na tua casa, no capítulo 15, lá no final, a Bíblia diz que Absalão, quando ele vai sacrificar, ele manda chamar Aitofel para vir junto com ele e com o seu exército.
Aitofel era conselheiro do rei. Aitofel, quando fica sabendo a loucura que Davi fez de deitar com a sua neta, de ter matado o esposo dela, eu fico tentando imaginar a cabeça de Aitofel contra o rei Davi. Na primeira oportunidade que Aitofel tem, Aitofel se rebela e vai se juntar a Absalão, filho de Davi, que queria tomar o seu trono. Eu quero que você coloque aqui na tela, por favor, 2 Samuel 23. Perdoa, 2 Samuel 15, 12. Coloca para mim aqui, 2 Samuel 15, 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Você imagina um conselheiro, porque o diabo, ele é assim, ele sabe aonde ele vai tocar para fazer com que seja criada uma situação contrária à tua vida. Ele sabe que ele vai nas pessoas certas que vão se revoltar e vão se rebelar contra você. Em outras palavras, que eu quero trazer para o teu coração nessa noite, é que tudo aquilo que você faz em oculto, tenha certeza no teu coração que as consequências vão chegar à tua vida. A palavra de Deus, ela é clara. Ela diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém conseguirá ter uma relação de intimidade com Deus. Sem santificação ninguém conseguirá tocar no Santo dos Santos. Sem santificação ninguém conseguirá ouvir aquilo que Deus tem para falar. E mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo, creia no teu espírito. Eu não sei com quem eu estou falando nessa noite, mas creia no teu espírito que tudo o que você faz, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Vai chegar um dia que a conta chega, e o problema é que a conta não chega da mesma forma que você cometeu. A conta chega com um valor muito mais alto do que você fez. A Bíblia diz que o ladrão, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus continua dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O inimigo da tua alma e da minha alma, o desejo dele é simplesmente nos matar, nos destruir, nos roubar. E como que ele consegue roubar a você e a mim? Tocando na nossa mente. A nossa mente é o nosso campo de batalha. A nossa mente é que nos faz cumprir os propósitos de Cristo ou ouvir a voz do inimigo. As decisões, elas vêm através daquilo que você toma como conceito. Eu ontem falava aqui nos jovens sobre a diferença de autoridade e governo. Autoridade é a entidade que te dá o poder, mas o governo é aquilo que você exerce todo e qualquer domínio sobre aquilo que você está fazendo. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai perceber que Faraó, ele era autoridade no Egito, mas o governo estava nas mãos de José. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que na Babilônia a autoridade era Nabucodonosor, mas o governo estava sob as mãos de Daniel. E Deus levantou a você e a mim para que esse governo seja implantado nesta terra. Você não precisa ter um título para você ser uma autoridade, mas você precisa entender que você é um filho do Deus Altíssimo e que o governo que Ele trouxe para implantar nesta terra é o mesmo governo que está sobre a tua vida. E o inimigo, sabendo disso, ele faz de tudo para destruir não só o propósito de Cristo, mas também a tua vida e a tua felicidade. Quando nós olhamos hoje para as pessoas, na sua grande maioria,
nós vamos ver que muitas delas estão trazendo consequências de decisões erradas na sua vida. Mas eu não vim aqui essa noite para te acusar, amém? Eu vim aqui essa noite para abrir os teus olhos e te dizer que existe uma solução para o teu problema. Existe algo que pode mudar a tua história de vida. Mas isso só pode ser mudado se você entender de fato quem é Jesus Cristo. Se você entender que Jesus Cristo é muito mais do que um domingo você vir à casa de Deus. Jesus Cristo é muito mais do que uma religião. Jesus Cristo é muito mais do que um grupo de pessoas reunidos. Jesus Cristo é aquele único que pode mudar e transformar a tua forma de viver. Jesus Cristo quer mudar a tua vida, mas para que essa mudança aconteça, é necessário que você compreenda quem Ele é na sua verdadeira essência. Quando Davi estava ali diante daquela situação, Davi estava ali desfrutando de um simples prazer. Batseba se tornou mais uma das muitas mulheres que Davi tinha. Mais tarde ela até se tornou a sua mulher, aquela que Davi amava. Mas naquele primeiro momento, Davi foi levado por aquilo que ele viu e não por aquilo que ele sentiu. Assim é o pecado. Ele vem através do olhar. Por isso que Jesus certa vez ele disse: se o teu olho te faz pecar, se necessário for, arranca um e entra só com um no reino dos céus. Se a tua mão te faz pecar, arranca uma. O que Jesus está falando é o seguinte: não é para literalmente arrancar o olho, mas para que você cuide daquilo que faz com que você peque. Por isso a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. O mal não foi feito para você ficar encarando o mal. Você não precisa dizer para as pessoas que você é forte, nem tampouco provar para ninguém. Você precisa entender o que você consegue e o que você não consegue resistir. Eu hoje falava na escola bíblica, um viciado em drogas acabou de se converter, e o caminho dele ir para a igreja, ele tem que passar por uma boca de fumo. Se necessário for, ele dá uma volta 4 vezes maior, mas ele não passa por aquele lugar. Por quê? Porque ele ainda não está preparado para passar por ali. Assim é o pecado. Quando você não está preparado para enfrentar os desafios da vida, fuja deles. Agora, procure viver a verdadeira santidade que Cristo te chamou para viver. Procure ser a pessoa que Cristo escreveu a teu respeito quando Ele te fez. Procure entender os verdadeiros propósitos que Deus tem na sua vida. Pastor, mas você não conhece a minha história de vida, você não sabe o que eu tenho vivido no meu casamento. Ei, bem-vindo ao clube. Se eu perguntar para todos os homens nesta casa de oração e todas as mulheres, todos nós temos os nossos momentos de dificuldade no meio de uma relação. Mas a pergunta que eu te faço é: quantos momentos felizes você viveu do lado do teu parceiro ou da tua parceira se comparam com os momentos difíceis que você está vivendo? E muito mais do que isso, qual é o propósito que Cristo tem nessa tua relação com a tua esposa ou com o teu esposo? O que Cristo espera de você? Será que você está simplesmente desejando viver a verdadeira plenitude que você desejou viver? O que é uma frustração? Frustração é quando você espera alguma coisa de alguém e esse alguém não responde aquilo que você espera, e aí você se frustra. Se você não espera nada de ninguém, você não fica frustrado. Então viva a sua vida como Cristo te chamou para viver. Jesus diz em Efésios que Cristo ama a igreja, que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você, marido, precisa cobrir a tua esposa. Você, marido, precisa viver uma vida plena, entendendo que ela é o lado mais fraco da tua história. Por mais que ela tente ser forte, ela nunca vai conseguir exercer o papel que Deus entregou nas tuas mãos para exercer. Você, mulher, que por diversas vezes tenta exercer um papel que não é teu. Por que os conflitos acontecem no meio de uma relação? Porque os papéis estão invertidos. Quando o segundo quer ser primeiro e o primeiro quer ser segundo, nada dá certo. Primeiro foi feito para ser primeiro e segundo foi feito para ser segundo. O homem precisa exercer o seu papel diante da família. E a mulher, como auxiliadora, diz a Bíblia, conduzir o marido para tomar as decisões acertadas. Hoje é triste quando você olha para a sociedade, você vê vários casamentos sendo destruídos. O diabo conseguindo fazer tudo aquilo que ele deseja.
Porque quando você lê Davi aqui, em 2 Samuel, eu não sei você, mas quando eu li esse texto, todas as vezes que eu leio, a primeira coisa que eu faço é julgar Davi. Mas quantas vezes eu e você praticamos iniquidades como a de Davi? Não estou dizendo iniquidades em relação à tua mulher, mas iniquidades em relação à tua vida com Cristo. Quantas vezes você deixou de ser fiel a Cristo? Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Você está aí? Eu não queria que fosse uma palavra dura, mas o Senhor colocou essa palavra sobre o meu coração para dar um despertar no meio da igreja. A igreja de Cristo precisa crescer nos dias de hoje. Não crescer de tamanho, mas crescer em profundidade. Hoje, eu sempre digo isso aqui e sempre vou dizer, a minha preocupação nunca foi crescer em tamanho, mas foi crescer em profundidade. Eu quero que você aprenda o que é de fato o Evangelho de Cristo. Nós temos nos esforçado para criar uma escola bíblica nesse ministério, para fazer com que você possa conhecer a palavra. Se aprofunda, leia mais, busque mais, ore mais. Porque todas as vezes que você se enche de Deus, você se esvazia daquilo que o inferno tenta colocar sobre você. Por isso eu disse no começo, cabeça vazia, oficina do... Todas as vezes que você está vazio de Deus, é a hora que o inimigo entra e faz arruaça na tua vida. Mas todas as vezes que você se enche do Espírito Santo, você não tem tempo e nem espaço para perder tempo com coisas que não trazem edificação. Davi só pecou daquela forma porque Davi era para estar na guerra com Joabe. Se Davi estivesse lá diante de um exército inimigo, tacando flecha para lá e para cá, lutando e fazendo o que ele sabia fazer, aquilo tudo não teria acontecido. Aquilo tudo só aconteceu porque Davi estava no lugar errado e na hora errada. E assim são os problemas na tua e na minha vida. Todas as vezes que Deus nos conduz para estar em um lugar e nós tomamos uma decisão errada, queremos ir para um lugar completamente diferente da onde Ele nos mandou, é nesse momento que as coisas ruins acontecem. Mas Deus, tu não me ouve. Não, peraí, você que não ouve Deus. Você que não escuta Deus. Deus falou para você não ir trabalhar naquele lugar e você foi. E hoje aconteceu o que aconteceu e você reclama e diz que Deus não te ouve. Mas logo depois em seguida você vai ver Davi escrevendo o Salmo 51. Ele começa a se arrepender, ele começa a falar do seu pecado. Davi começa a trazer de volta tudo aquilo que ele havia feito lá atrás. E ele começa a confessar para Deus todo o seu arrependimento. O texto diz que Batseba ficou grávida, mas o menino não viveu. A criança, quando nasceu, logo em seguida ela morreu. O texto diz que Davi começou a fazer jejum, colocou pano de saco. Davi não comia, as pessoas preocupadas no palácio com ele. E de repente trouxeram a notícia, o menino morreu e ninguém sabia como falar com o rei. Todo mundo preocupado, como é que seria a reação do rei. O texto diz, logo em seguida, que quando vieram falar para Davi que o menino havia morrido, a primeira coisa que Davi fez foi comer. Como? Morre um filho teu e você logo em seguida vai comer? Porque Davi entendeu que aquele menino era fruto de um pecado. E que aquilo nada mais era do que a resposta daquilo que ele próprio havia semeado na sua vida. E ele diz para os seus servos: de que adianta eu ficar jejuando se o menino já não está mais entre nós? Davi se alimenta e Davi volta à sua vida normal. Talvez seja esquisito o que eu estou falando para você nesta noite, da maneira como eu estou explanando, mas eu preciso que através da vida de outras pessoas a gente possa refletir tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Porque quando as coisas acontecem com alguém, normalmente a gente não dá o mesmo crédito quando acontece conosco. Mas Deus usa as suas escrituras para nos revelar os segredos que Ele quer nos falar e trazer à nossa consciência as decisões que nós tomamos dia após dia, que trazem consequências devastadoras para nós. Você ainda está aí? Aitofel
que era um conselheiro do rei. Era o homem que Deus se aconselhava. Em outras palavras, era um homem de confiança do rei. Esse homem, quando percebe que Davi cometeu essa loucura, na primeira oportunidade que Absalão, que se revolta contra o seu pai Davi, chama Aitofel, Aitofel não pensa duas vezes. Aitofel larga Davi e vai se juntar. Coloca, por favor, 2 Samuel 16, 21. Disse Aitofel a Absalão. Olha que loucura. Olha que loucura. Davi pega a neta de Aitofel, que era o seu conselheiro, sem respeitar o marido de Batseba, Urias, e leva Urias à morte. A primeira oportunidade que Aitofel teve de estar com Absalão, olha o que ele faz. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos que estão contigo. 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, em outras palavras, no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Todo pecado tem a sua consequência. Em outras palavras, Davi fez Aitofel passar uma vergonha, porque Aitofel era o seu conselheiro e vivia dentro do palácio com ele. Na primeira oportunidade que Aitofel teve, Aitofel diz para Absalão o seguinte: esse é o momento em que Davi, se você depois na tua Bíblia, se você tiver a oportunidade de ler, Davi fugindo de Absalão, ele abandona o palácio, ele sai com seus homens, ele atravessa o ribeiro de Cedron. A Bíblia diz que quando ele vai com seus homens, Absalão entra, a primeira coisa que Aitofel dá de conselho para ele é o seguinte: vai para o terraço, arma uma tenda e tenha relações com todas as concubinas do teu pai na frente de todo mundo. Em outras palavras, desmoraliza o teu pai diante de todo Israel. Assim é o inimigo da tua e da minha alma. Ele faz de tudo para levar você e eu até a lona. Mas o que eu quero trazer para o teu coração nesta noite é que a Bíblia diz que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Aquele que nos chamou é muito mais poderoso do que aquele que tenta nos destruir. Aquele que nos chamou para fazer com que o seu projeto se cumpra na nossa vida é esse que não dorme e que tudo que ele promete, diz a Bíblia, ele é fiel para cumprir. Por isso eu quero nessa noite, em nome de Jesus, pedir que você possa colocar a tua mente todos os dias voltados para o altar de Cristo, entendendo de verdade tudo aquilo que Ele tem para realizar na tua vida. Não empreste os teus ouvidos para ouvir aquilo que você não tem que ouvir. Não perca tempo deixando coisas vazias tomar a tua mente, porque todas as vezes que você não tem nada para fazer, é o momento em que o inimigo da tua alma entra e começa a falar ao teu coração tudo aquilo que ele quer fazer de arruaça. Certa vez eu conversava com o Reinaldo, meu concunhado, e ele dizia: eu tenho pessoas que eu não consigo entender como tem tanto tempo, eu não tenho tempo para nada. Eu falei: eu também não tenho. Tem pessoas que querem mais tempo na vida, tem outras que o que mais tem é tempo. Pega esse tempo que você tem e coloca ele diante do altar do Senhor e pede para que Deus te mostre aquilo que você precisa fazer. Se você não tem nada para fazer, um conselho que eu vou te dar: se tranca no teu quartinho e ora ao Senhor e busca ao Senhor e seja uma pessoa santificada a Ele, para que no momento oportuno as pessoas, quando vierem se consultar e vierem perguntar para você, o Espírito de Deus possa te usar com poder e sabedoria e você trazer uma palavra de vida e não de morte. Aitofel, glória a Deus. Aitofel era um homem que era um conselheiro. Aitofel
dava conselho para que Davi tivesse êxito em todos os seus projetos. Mas chega um momento em que Aitofel, tão machucado diante de tudo que Davi havia feito com ele, ele se revolta contra Davi e ele faz tudo completamente diferente do que a verdadeira essência que Cristo colocou na sua vida. E eu quero fechar minha mensagem falando sobre Aitofel. Você repara que o pecado de Davi transformou a vida de Aitofel. Depois você lê na sua casa, Aitofel se matou. O pecado de Davi fez a vida de Aitofel ser completamente destruída. Mas pastor, ninguém tem poder de mudar a vida de ninguém. Eu concordo contigo quando essa pessoa tem a mente cauterizada em Cristo. Mas quando essa pessoa não sabe quem ela é, talvez um pecado, uma atitude muito errada que você possa tomar, você pode destruir completamente a vida de uma outra pessoa. Aitofel tinha tudo para continuar no reino, orientando e aconselhando Davi. Mas Aitofel, que era um homem fiel, um homem que estava sempre ali do lado de Davi, esse homem se rebela contra Davi. Ele se junta a seu filho chamado Absalão. E depois a Bíblia diz que depois tem uma rincha entre Uzai e Aitofel. E Aitofel se mata. Tudo por causa de um pecado que Davi cometeu no momento em que ele não deveria estar ali, mas sim na guerra. Se Deus te colocou diante de uma batalha, não fuja dela. Se Deus te colocou diante de uma batalha, não fuja dela. Tem pessoas que estão vivendo uma guerra tão intensa que elas acham que fugindo da guerra elas vão resolver os seus problemas. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Todas as vezes que você fugir de uma batalha, é um momento em que você vai estar uma presa fácil para o inimigo. E é a hora que o inimigo vai semear no teu pensamento, pensamentos completamente diferentes daquilo que Cristo tem para você. Se Cristo permitiu que você estivesse diante de uma batalha, entenda uma coisa: se você está diante de uma batalha, mesmo não sendo Cristo que te levou, mas você fez com que a batalha acontecesse, seja homem, seja mulher suficiente para viver essa batalha, porque Cristo vai te dar a vitória. Se você ler a Bíblia, Davi não perdeu uma batalha, porque a vitória não estava em Davi, mas a vitória estava no Deus a qual Davi servia. Todas as vezes que Davi ia para uma peleja, Davi, a Bíblia diz que ele consultava ao Senhor, e o Senhor dava as estratégias para ele vencer a batalha. Mas no momento em que Davi tinha uma batalha, porque era normal de ano em ano o rei sair para uma guerra, no momento em que Davi tinha que estar na guerra, está pedindo a Deus um conselho para estar na batalha, Davi estava na sua casa dormindo até tarde, diz a Bíblia. Quando você vai para o livro de Provérbios, a Bíblia diz que o preguiçoso ele morre desejando. Deus honra aqueles que acordam cedo. Deus honra aqueles que trabalham muito. Não pense você que orar muito vai fazer com que você fique rico, que não vai. Orar muito vai fazer com que você seja santificado diante do Senhor. Mas o que vai trazer prosperidade para a tua vida é você arregaçar tuas mangas todo dia de manhã cedo e trabalhar. Isso vai trazer prosperidade para a tua vida. E creia que todos os problemas que você possa estar enfrentando neste dia, todos eles sem exceção, Deus vai te dar a vitória, se você acreditar que você não pode ficar na tua casa dormindo até tarde como o rei Davi, mas sim enfrentando a peleja que Deus permitiu que você enfrentasse. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe nessa noite, e que a glória do Eterno sempre esteja sobre a sua vida.